bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu decidi trazer algo um pouco diferente, né? Ultimamente eu tava trazendo muitos projetos e isso não vai parar. Só que eu decidi trazer uma abordagem diferente agora, né? Como você viu aí no vídeo, vale a pena estudar ciência de dados em 2025? Bom, a gente está no fim do ano, muita gente está revendo seus objetivos, né, traçando metas para o próximo ano, e isso é normal, é até recomendável que você faça isso. E eu decidi trazer nesse vídeo aqui a ideia de que se vale a pena ou não estudar programação em 2025, estudar especificamente a ciência de dados, né? Muita gente ali já entrou no Python, já sabe um pouco da linguagem e aí pretende se especializar em 2025, então usou esse ano de 2024 para aprender os fundamentos e agora vai se especializar. E aí eu trouxe a ciência de dados aqui como o primeiro vídeo, tá? A gente vai trazer as outras áreas, então desenvolvimento web, IA, automações, tudo que a gente vai trazer nos próximos vídeos aqui do canal, para te dar um norte sobre qual é a melhor área para você em 2025, tá? Não existe a melhor área para 2025, vai de cada um, mas eu vou trazer aqui as características de cada uma para você decidir, tá? E aí eu decidi começar pela ciência de dados porque, cara, é a maior área do Python, então não faz sentido começar por outra área. E como eu acabei de dizer, para 2025, a ciência de dados, ela foi a maior área do Python até então, em 2025 vai continuar sendo e não tem por que diminuir, né? E muita gente não entende porque os dados, eles são uma área tão grande, mas vamos dar um exemplo aqui das redes sociais, por exemplo. Você usa redes sociais todo dia, o dia todo. E cada ação que você faz, cada vídeo que você vê, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento gera uma quantidade gigantesca de dados. E aí você pensa pessoas do mundo inteiro, né? Esses dados são toneladas e toneladas de dados e eles precisam ser analisados de alguma forma. As empresas, elas precisam enxergar padrões para poder ajustar os aplicativos, né? Muito por isso as empresas, elas sabem o que você gosta de comer, que horas você gosta de pedir comida, que tipo de filme você gosta de assistir. E isso, de certa forma, é um pouco perigoso, porque se você não tiver um certo autocontrole, você pode se viciar com muita facilidade em aplicativos de comida, em aplicativos de rede social. Mas, de certa forma, se você souber utilizar com autocontrole, é muito bom para você, porque ele vai te recomendar exatamente o que você quer ver, ele vai te recomendar exatamente o que você quer comer. Então, se você tem ali um certo autocontrole, vai muito mais te ajudar do que te atrapalhar. E isso não vai mudar em 2025. As empresas estão coletando cada dia mais e mais dados e elas precisam de profissionais que vão saber navegar nesse mar de dados, né? Esses dados, por si só, eles não fazem nada. O cientista de dados é o cara que ele vai pegar esses dados brutos e vai estruturar eles, vai criar gráficos, vai criar previsões, vai criar análises complexas para as empresas terem informações mais sólidas e tomarem decisões mais assertivas. E por isso que a ciência de dados talvez seja a área mais bem paga da programação, tá? Obviamente isso depende muito, tá? Geralmente vem aquela pessoa que fala, pô, mas eu conheço alguém que não tem nada a ver com a área de dados e ganha bem. Tudo bem, cada caso é um caso, mas no geral, em média, a área de dados vai ser a área mais bem paga da programação por uma demanda muito monstruosa. O segundo ponto que a gente pode trazer aqui é o grande avanço das inteligências artificiais, tá? Eu vou fazer um vídeo só focado sobre IA, mas a ciência de dados e a IA, elas estão muito amarradas, muito amarradas. Porque a inteligência artificial, para ela tomar decisões, para ela te dar respostas, para ela fazer o trabalho dela como um todo, ela usa muito a ciência de dados. Porque a inteligência artificial, ela não é uma inteligência orgânica como os seres humanos. Então, ela não consegue pensar por si só. Ela vai tirar informações a partir dos prompts, certo? E aí esses prompts, cara, são totalmente baseados em ciência de dados. Obviamente não é tudo, mas muita coisa ali é baseada em ciência de dados. Então, ela vai usar esses conteúdos para tomar decisões muito mais assertivas. E a inteligência artificial, cara, foi a área da programação que mais cresceu nos últimos anos. E se ela foi a área que mais cresceu nos últimos anos,
naturalmente ela vai puxar a ciência de dados com ela, porque uma está amarrada com a outra. Então é como se fosse uma engrenagem. Quando uma gira, a outra gira também. Não existe inteligência artificial sem a ciência de dados. Discutivelmente você consegue trabalhar com ciência de dados sem IA, isso é natural, mas a IA você não consegue trabalhar com ciência de dados porque é de lá que vem as informações que ela vai trabalhar, que vem as decisões que ela vai tomar, né? O processo decisório de uma IA, se você fosse ver ali o caminho, eu não vou trazer isso aqui porque é algo mais complexo, mas se você fosse ver ali o caminho de decisão de uma IA, é tudo baseado em dados. Então ele vai pegar uma base de dados ali, vai fazer alguns testes e a partir desses testes ele vai ver qual que é a melhor decisão naquela situação. Nem sempre é perfeito, a nossa inteligência orgânica também não é perfeita, mas é muito comum que as duas andem extremamente amarradas, tá? E em terceiro ponto aqui a gente pode trazer as ferramentas acessíveis, tá? O Python ele tem uma pancada de bibliotecas para a ciência de dados, as mais famosas são a NumPy, Pandas e Matplotlib, mas você tem outras bibliotecas. Você tem, por exemplo, a Plotly, que é uma biblioteca que eu gosto bastante, tem vídeo aqui no canal, mas muita gente não utiliza porque ela só não está ali no topo das mais famosas, mas ela é uma biblioteca muito boa. Tem a OpenPyXL para você trabalhar bastante com Excel. Então, tem muita opção. O Python, de longe, é a linguagem com o maior número de ferramentas para ciência de dados e é a linguagem que você mais vai trabalhar de maneira produtiva e eficiente na área de dados, tá? Existem programadores que trabalham com dados e não utilizam Python? Cara, existem, mas essas pessoas são pessoas que já construíram a sua carreira. Se você está começando hoje na ciência de dados, é muito difícil que você consiga crescer na carreira se você não souber nada de Python. Você pode saber Python e alguma outra coisa, mas se você não souber Python, você vai estar enfrentando grandes dificuldades desnecessárias na minha visão. Então, resumindo esse vídeo aqui, por que você deve aprender ciência de dados em 2025? Então, primeiro, a demanda é monstruosa, tá? É gigantesca. Falta profissional de ciência de dados. Cada dia mais, as empresas geram mais e mais e mais dados e você precisa de alguém manipulando e entendendo esses dados. Segundo, inteligência artificial, tá? É a área que mais cresce no mundo da tecnologia e ela depende da ciência de dados para funcionar. Então, ela naturalmente vai acelerar a ciência de dados no próximo ano. E por último, o número de ferramentas. Não existe uma caixa de ferramentas para ciência de dados maior do que o Python, tá? Então, se você quer se tornar um cientista de dados em 2025, o Python, de longe, é a melhor opção para você estudar. Eu fico por aqui. E se você quer dominar o Python, se você quer dominar a ciência de dados, cara, te convido a olhar o link aqui na descrição para o Python Pro. Um treinamento completo onde você vai dominar tudo que você precisa saber, tanto de Python como de ciência de dados. Então, eu fico por aqui, te espero lá dentro do Pro, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.